O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai regularizar a situação de 500 mil de imigrantes no país, 2 semanas depois de ter fechado a fronteira com o México. Para fazer uma análise do assunto, a gente faz conexão agora com o membro da Comissão Especial de Direitos Internacionais da OAB São Paulo, Rui Badaro. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É um tema que a gente sempre traz aqui no nosso programa, porque a gente sabe que, inclusive, muitos brasileiros se arriscam numa travessia muito perigosa, através de pessoas que não estão autorizadas a fazer, obviamente, esse tipo de transferência, se arriscando, né? Muita gente, inclusive, morre pelo caminho. De que forma essa lei do Joe Biden pode ajudar quem está lá, mas também incentivar que mais pessoas se arrisquem? Kelly, grata satisfação conversar contigo. Pois bem, essa medida do presidente Joe Biden anunciada dia 18, ela trará uma série de impactos sob o prisma jurídico e social para os Estados Unidos. No que concerne à segurança jurídica propriamente dito, essa medida vai proporcionar um alívio à questão da deportação para aqueles imigrantes, cônjuges de cidadãos americanos que encontram-se em situação irregular nos Estados Unidos. Para além disso, no que concerne à questão, por exemplo, da autorização de trabalho, com a concessão de autorizações de trabalho, isso permitirá que esses indivíduos que ainda estão irregularmente nos Estados Unidos venham a contribuir formalmente para a economia e busquem oportunidades de emprego legalizadas, o que pode gerar, entendo, um favorecimento para a economia nacional, visto que fortalecerá o Estado norte-americano de maneira geral. Se não bastasse isso, é importante observar que no que concerne o aspecto da integração social, essa regularização dessas medidas oportunizadas aí pelo Joe Biden no dia 18, ela facilitará a integração social e econômica desses imigrantes irregulares, promovendo, entendo, uma maior coesão comunitária e familiar. Sem contar que, pelo prisma judicial, vai desafogar os tribunais, notadamente aqueles que tratam das questões migratórias, uma vez que permitirá que apenas aqueles casos mais críticos, complexos, venham a ser tratados diretamente por esses tribunais. Agora, doutor, tem um detalhe aí importante, que são 500 mil imigrantes ilegais, mas que são casados com americanos, né? Sim, perceba que essa foi uma medida direcionada para vários perfis de imigrantes, não só para os cônjuges de cidadãos norte-americanos, que vai atingir aproximadamente mais de 500 mil pessoas, mas também para os enteados de cidadãos norte-americanos, mais ou menos 50 mil jovens, aqueles chamados Dreamers, que possuem hoje até 31 anos de idade e que já haviam sido beneficiados por aquela medida no governo do Barack Obama, a DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, que foi uma medida voltada para os imigrantes jovens, que ainda eram crianças e não tinham a situação regularizada, e, portanto, essa medida também atinge eles e, por óbvio, constatar que o cerne da questão desta medida é justamente aqueles cônjuges de cidadãos norte-americanos, desde que o casamento tenha ocorrido até o dia 17 de junho agora, de 2024. Doutor, eu acho que é importante a gente, claro, o senhor trouxe vários pontos fundamentais, né? Como que essas pessoas realmente vão agora poder contribuir, de fato, de uma forma legalizada ao país, também ter uma melhor qualidade de vida em solo americano. Mas é curioso a gente também observar que o Joe Biden toma essa decisão, anuncia essa medida há menos de 5 meses, das eleições. Acho que tem esse ponto também que é importante. Sob o prisma político, Kelly, é interessante observar o seguinte, que esta medida anunciada no dia 18, ontem, portanto, ela vem numa toada de 2 semanas atrás, onde ele faz o fechamento das fronteiras com o México, e, de outro lado, essa medida, analisando pelo prisma estritamente político, é um aceno para todos aqueles que haviam criticado a política migratória do governo nos últimos anos,
e notadamente esta última medida de 2 semanas atrás. Ou seja, existe também essa questão política, né? Agora, de qualquer forma, doutora, a gente também sempre acompanha, principalmente os moradores do Texas ali, que acompanham com muita preocupação essa travessia, os imigrantes se arriscando, chegando ao estado, chegam precisando de tudo e muitas vezes a região não dá conta de absorver tanta gente. Então, existe também esse lado, obviamente, uma pressão pela forma como o Joe Biden anunciou durante a campanha passada que trataria a questão da imigração, não é? Mas também existe uma questão doméstica, interna dos americanos que se veem, principalmente nessas regiões que recebem mais imigrantes, e se veem num problema, né? Porque realmente é muita gente chegando todos os dias, né? Sim, Kelly, você tem razão. E é interessante observar que, ainda sob o prisma político, e já que você citou o Texas, os republicanos já soltaram uma série de notas no sentido contrário a essas medidas, porque está em franca oposição a tudo aquilo que é divulgado pelo candidato norte-americano Donald Trump e aquilo que ele entende como correto com relação à política migratória. E, para além desse cenário, nós temos realmente, né, um número muito grande de migrantes que saem de seus países e tentam ingressar nos Estados Unidos via México, notadamente pelo Texas. E é importante também a gente destacar, né, doutor, que a lei americana ela já garantia esses direitos a estrangeiros casados com americanos, mas ela era mais restrita em relação a quem entrou no país de forma ilegal. Sim, de suma importância destacar isso. A política migratória, no sentido de atender o cônjuge casado com cidadão norte-americano, já existia, mas realmente era mais restrita. Por quê? Porque exigia que esse cônjuge se retirasse dos Estados Unidos, voltasse ao seu país de origem ou ao terceiro país, para então dar início ao procedimento necessário e às burocracias necessárias para obter a sua autorização de residência nos Estados Unidos. O que ocorre é que a grande maioria desses cônjuges optavam por não se separar de suas respectivas famílias e permanecer irregular nos Estados Unidos. Bom, a gente, claro, segue acompanhando, é um assunto que a gente sempre tem preocupação e também vários analistas, doutor, só para a gente fechar aqui, dizem que o brasileiro ou qualquer pessoa que queira chegar aos Estados Unidos, na maior parte dos casos é muito mais barato, inclusive, você fazer tudo certinho, você não se arriscar, não arriscar a vida, né? Do que você se arriscar com coiotes, que são esses atravessadores que fazem tudo de forma ilegal. Exatamente isso, Kelly. Quem pretende emigrar do Brasil para o exterior, seja Estados Unidos ou qualquer outro país, procure um profissional especializado, cumpra as exigências de onde pretende emigrar, né, de seu país para aquele, e preenchidos os requisitos necessários, viaje com segurança, em paz e atendidos os requisitos. É isso. É isso, doutor. Muito obrigada pela análise. As portas estão sempre abertas. Uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima, Kelly.